sou a Aline Araújo e esse é o programa da Advocacia Brasileira. Pela Ordem é uma produção da OAB Nacional feita com você e para você. Estamos no ar. No programa de hoje, vamos conferir os destaques da última sessão do Conselho Pleno. Jovem Advocacia. Vice-presidente Felipe Sarmento destaca a escuta ativa e o fortalecimento da classe no ENJA São Paulo. OAB atualiza o calendário do 47º e 48º Exame de Ordem Unificado. Agenda: a primeira Conferência Nacional dos Direitos e Prerrogativas e a 25ª Conferência Nacional da Advocacia. Portas abertas. Você pergunta, a OAB responde. Com a atuação da OAB, Supremo aprova a Lei da Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres. Artigo: presidente Beto Simonetti fala da litigiosidade que nasce no descumprimento da lei. OAB Nacional defende abordagem estrutural em debate na Câmara sobre redução penal. E tudo sobre mobilização nacional promovida pela OAB para debater propostas de reforma do Judiciário. Não saia daí. Pela Ordem, está começando. A última sessão do Conselho Pleno foi marcada pela deliberação de vários temas importantes e pelo lançamento do maior evento jurídico do mundo, a 25ª Conferência Nacional da Advocacia, que acontece em novembro em Salvador. O último Conselho Pleno da OAB Nacional debateu e deliberou temas de grande relevância para a advocacia, para a democracia e para a defesa da Constituição. Entre os destaques da sessão estiveram pautas ligadas às prerrogativas, à transparência pública, à atuação institucional da Ordem perante o STF e aos desafios da advocacia na sociedade digital, além do lançamento da 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Confira os destaques. A OAB aprovou o ingresso como amicus curiae em ação no STF sobre a atuação de municípios brasileiros em tribunais estrangeiros diante dos impactos institucionais e constitucionais do tema. O Pleno também aprovou o ajuizamento de ADI contra dispositivo da Lei de Acesso à Informação, que permite sigilo automático de até 100 anos, fortalecendo a defesa da transparência e do interesse público. Foi aprovado o ingresso da OAB em ação que discute a injúria qualificada no âmbito militar em defesa das garantias fundamentais e da correta aplicação do direito penal. A Advocacia Pública reconheceu a atuação institucional da OAB no julgamento do STF sobre inscrição profissional, reforçando o papel da Ordem na defesa das prerrogativas e da segurança jurídica. O Conselho Pleno aprovou o ingresso da OAB em ação no STF sobre regras de inelegibilidade, reafirmando o compromisso da entidade com a democracia e a constitucionalidade. Fechando o evento em grande estilo, a OAB lançou oficialmente a 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, maior evento jurídico do mundo, que terá como tema Direito e Tecnologia, o futuro da advocacia na sociedade digital. As inscrições para o evento estão oficialmente abertas e o convite está lançado. Eu digo que Castro Alves nos deixou uma imagem que atravessa gerações. A praça pertence ao povo. Nesta manhã, em Salvador, diante do Conselho Pleno da OAB, essa imagem ganha novo sentido. Abrimos, a partir da Bahia, a Praça Nacional, onde a advocacia brasileira vai discutir o seu futuro. Este chamado começa neste Conselho Pleno, onde cada conselheira e cada conselheiro traz a voz da base da OAB. Nossa maior agenda nacional nasce da advocacia nos grandes centros, no interior, nos pequenos escritórios, nos tribunais e das causas difíceis. Salvador reúne memória, liberdade e coragem cívica. Em novembro, a Bahia receberá a classe que a Ordem precisa ouvir e convocar. A 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, maior evento jurídico do mundo, terá como tema Direito e Tecnologia, o futuro da advocacia na sociedade digital. Depois de Belo Horizonte, Marcelo Tostes, querida amiga Isabel Derzi, querido conselheiro Sérgio. Depois de Belo Horizonte, Salvador conduzirá a afirmação da advocacia no futuro digital da justiça.
Inteligência artificial, sistemas eletrônicos e plataformas já mudam a profissão. Cabe à ordem garantir que esse novo tempo respeite Constituição, prerrogativas, defesa técnica, contraditório, ampla defesa e honorários dignos. E era sobre isso que ele falava, meu querido vice-governador. A mensagem será esta: a tecnologia dará o tema, a advocacia dará o sentido constitucional. A cidade de São Paulo recebeu o ENJA 2026, maior evento do país da jovem advocacia. Representando a OAB, o vice-presidente do Conselho Federal, Felipe Sarmento, destacou a escutativa e o fortalecimento de ações de apoio aos jovens profissionais. Com o tema O Futuro da Advocacia e o Fortalecimento do Acesso à Justiça, o ENJA 2026 reuniu milhares de pessoas, entre profissionais e estudantes, para debater o futuro da atividade em São Paulo. O vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Sarmento, reafirmou o compromisso da ordem com as demandas da classe. Ao abordar o programa Fala Jovem Advocacia, levantamento promovido pelo Conselho Federal para mapear a realidade socioeconômica e os principais desafios enfrentados pelos jovens profissionais, Sarmento ressaltou a importância da escuta institucional para a formulação de políticas concretas de apoio aos jovens profissionais. Quando a jovem advocacia pediu escuta, a OAB Nacional ouviu mais de 9.000 jovens advogados. O levantamento confirmou aquilo que a convivência já mostrava. A jovem advocacia quer cliente, prática, formação acessível, honorários respeitados, tecnologia ao seu alcance e prerrogativas defendidas antes que o dano se consolide. Sarmento afirmou que as demandas identificadas vêm sendo enfrentadas por meio de ações estruturadas do sistema OAB. Entre as iniciativas citadas estão o lançamento do Manual Nacional da Jovem Advocacia, a ampliação da atuação da ESA Nacional e das escolas superiores estaduais com foco na prática profissional, a criação da Escola Nacional de Prerrogativas da Advocacia e a parceria firmada com o SEBRAE para capacitação e consultoria de escritórios. Sarmento também destacou a Política Nacional de Descontos Progressivos na anuidade para jovens advogados e advogadas. A valorização e o fortalecimento da jovem advocacia fazem parte dos pilares de trabalho da atual gestão do Conselho Federal. Bem-vindas a São Paulo, essa cidade que é conexão, que é movimento, que é diversidade. E essa cidade, Léo, que não para. Ela não para e ela recebe aqui hoje no nosso palco que está pronto a jovem advocacia Brasil das Nortes. A imaginação. Então, eu os convido para nós imaginarmos um lugar onde telefone celular seja só um aparelho, como fogão, geladeira. Imaginar um lugar onde as pessoas se conectem por abraço, por sorriso e não pelas telas. Imaginar um lugar onde advogados e advogadas sejam respeitados em todos os fóruns e tribunais. Imaginar um lugar onde todo advogado possa ter sua voz ouvida em todo o tribunal do mesmo jeito. Imaginar um lugar onde advogados e advogadas em qualquer lugar do país possam ter as mesmas condições para trabalhar com liberdade, dignidade, prosperidade e ser bem-sucedido, que é isso que a gente quer também. Imaginar uma advocacia que seja valorizada pela competência, pelo conhecimento, pelo trabalho, não pelo sobrenome, por ter jatinho ou por fumar charuto. E fico muito feliz de estar aqui hoje, diante de uma geração que decidiu não esperar a autorização para ocupar espaço. Porque competência não se mede pelo tempo de carreira, pelo tamanho do escritório, pela quantidade de seguidores, muito menos pelo sobrenome que nós carregamos. Competência se mede pela coragem de continuar, mesmo quando esse início de carreira nos assusta. Todos nós tivemos e temos inseguranças e medos no começo, como eu tenho hoje, depois de quase 30 anos. O medo e a insegurança, a gente está falando para todos vocês de uma forma absolutamente inédita para mim. Mas ninguém pode tirar da jovem advocacia a potência de quem acredita. Isso é o que faz a diferença. Vocês são a geração que chegou questionando modelos prontos, que entende de tecnologia, de comunicação, de redes sociais e inovações. Interessante, Léo, acho que dos jovens advogados. O futuro da advocacia, assim como o presente hoje não é construído apenas pelos nomes famosos.
O futuro é construído e será construído principalmente pelos jovens advogados que hoje atendem em pequenas salas, dividem escritório, estudam de madrugada e seguem mesmo sem todas as respostas, porque ter resiliência é a verdadeira coragem. Espero que cada jovem advogado saia deste encontro consciente de que não precisa ter tudo resolvido para ser competente, para trabalhar, que não precisa se encaixar em um modelo antigo para ter sucesso, que não precisa esperar anos para ter vez e voz. A advocacia brasileira precisa da juventude, de energia, de inquietação, de capacidade de adaptação às novas realidades e, acima de tudo, de humanidade em um tempo de inteligência artificial. A OAB promoveu mudanças no cronograma do 47º e 48º Exame de Ordem Unificado, a nossa prova de qualidade. Confira a nova programação e prepare-se para conquistar o seu tão sonhado registro da Ordem. O Conselho Federal da OAB, por meio da Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado e da Comissão Nacional de Exame de Ordem, em conjunto com a FGV, atualizou o cronograma do 47º e 48º Exames de Ordem Unificado. Anote as novas datas e prepare-se para a nossa prova de qualidade. 47º Exame de Ordem Unificado. Inscrições até 8 de junho. Prova objetiva, primeira fase, 6 de setembro. Prova prático-profissional, segunda fase, 18 de outubro. Publicação do edital complementar, reaproveitamento da primeira fase do 46º EOU, 24 de julho. Período de inscrição para reaproveitamento da primeira fase do 46º EOU, 31 de julho a 7 de agosto de 2026. 48º Exame de Ordem Unificado. Publicação do edital de abertura, 21 de setembro. Inscrições, de 28 de setembro a 5 de outubro. Prova objetiva, primeira fase, 10 de janeiro de 2027. Prova prático-profissional, segunda fase, 28 de fevereiro de 2027. Publicação do edital complementar, reaproveitamento da primeira fase do 47º EOU, 13 de novembro. Período de inscrição para reaproveitamento da primeira fase do 47º EOU, 23 a 30 de novembro de 2026. A OAB deseja sucesso a todos em nossa prova de qualidade, requisito fundamental para a emissão do registro na Ordem dos Advogados do Brasil. No próximo dia 16, a cidade de João Pessoa recebe a primeira Conferência Nacional dos Direitos e Prerrogativas da Advocacia Brasileira. Um evento gratuito de maior importância que você não pode perder. A primeira Conferência Nacional dos Direitos e Prerrogativas da Advocacia Brasileira reunirá profissionais, especialistas e autoridades do meio jurídico com o objetivo de debater temas essenciais à valorização da advocacia, ao fortalecimento das prerrogativas profissionais e à garantia do pleno exercício da atividade jurídica em todo o país. Focada na proteção das garantias essenciais ao livre exercício da advocacia, a conferência discutirá caminhos, políticas e ações de suporte à profissão no dia a dia, com a presença de grandes nomes do direito nacional. A defesa dos direitos e prerrogativas é um dos pilares de atuação da atual gestão do Conselho Federal da OAB, que promove o evento em parceria com a OAB Paraíba e a Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na página da Central de Eventos da OAB, no endereço que aparece no vídeo. Participe! Advogados e advogadas de todo o Brasil, nos dias 18 e 19 de junho, João Pessoa será o centro de um dos debates mais importantes da história recente da advocacia brasileira. A primeira Conferência Nacional de Prerrogativas do Conselho Federal da OAB reunirá grandes autoridades do país para fazer um balanço histórico das nossas prerrogativas. E mais do que isso, para debater os avanços e os aprimoramentos urgentes que o presente e o futuro da advocacia exigem. Estamos vivendo uma nova era. Mudanças tecnológicas, institucionais, políticas e estruturais desafiam diariamente o exercício da profissão. E a pergunta é simples: vamos assistir a essas transformações ou vamos liderá-las? As prerrogativas não se defendem sozinhas. Elas precisam de voz, precisam de presença, precisam de protagonismo. Esse é o momento de participar, de contribuir e de construir o futuro da advocacia brasileira.
João Pessoa nos espera e a advocacia do Brasil precisa de você. Em novembro é vez de Salvador sediar a 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, aquele que é considerado o maior evento jurídico do mundo. As inscrições também estão abertas e você já pode garantir o seu lugar. Com o tema Direito e Tecnologia, o futuro da advocacia na sociedade digital, o maior evento jurídico do mundo vai reunir grandes nomes da advocacia brasileira em Salvador, de 23 a 25 de novembro. A Conferência Nacional da Advocacia promoverá debates de alto nível distribuídos em 50 painéis, 30 eventos especiais e uma conferência magna, contando com quase 400 palestrantes nacionais e internacionais. Mais do que um fórum acadêmico, uma plataforma estratégica de conexões, inovação e negócios. Em um ambiente plural e democrático, a conferência fortalece a cidadania e impulsiona o futuro da advocacia. E você já pode garantir sua vaga acessando a página oficial do evento em conferencia.oab.org.br. Participe! Intervalo rápido. Não saia daí. O quadro Portas Abertas é o seu canal direto com a OAB. O espaço para tirar dúvidas com quem faz o dia a dia da Ordem dos Advogados. Envie suas perguntas para o número que aparece no vídeo ou pelo Instagram e participe. As portas estão abertas. Qual é o papel da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais e da atuação inconstitucional da OAB perante o STF? A Comissão Nacional de Estudos Constitucionais assegura rigor técnico e responsabilidade institucional à atuação da OAB perante o Supremo Tribunal Federal, qualificando as decisões do Conselho Federal sem substituir sua deliberação política. Temos a visão de que a OAB não é um partido político, o nosso partido é a Constituição, nossa ideologia é o Estado de Direito e o nosso compromisso é com a advocacia e a cidadania do país. Como a Comissão Nacional de Estudos Constitucionais fortalece a participação institucional da OAB no processo constitucional? A Comissão Nacional organiza e sistematiza a participação da OAB no processo constitucional, assegurando unidade argumentativa e compromisso com a integridade da Constituição. Sabemos que as lutas dos advogados brasileiros estão umbilicalmente ligadas à defesa da democracia, do Estado de Direito e da legalidade e igualdade como valores fundamentais de uma sociedade justa e fraterna. O que o volume de expedientes analisados revela sobre a posição da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais no sistema OAB? O volume demonstra a consolidação institucional e confiança na Comissão Constitucional como referência técnica central da atuação constitucional do Conselho Federal, mercê da participação valorosa de juristas, advogados, professores de direito e de uma competente equipe técnica concursada que integra a Comissão de Estudos Constitucionais e a Procuradoria Constitucional da OAB. Em mais uma vitória da Justiça Social e dos direitos fundamentais, o STF validou dispositivos da lei que promove a igualdade salarial entre mulheres e homens. A OAB participou dessa conquista e celebrou mais um avanço na luta pela igualdade de gênero. O Supremo Tribunal Federal validou por unanimidade dispositivos da Lei 14.611 de 2023, que instituiu mecanismos de transparência remuneratória e de promoção da igualdade salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho. O Conselho Federal da OAB atuou como amicus curiae nas ações em defesa da constitucionalidade da norma. Na sessão de aprovação, a secretária-geral do Conselho Federal da OAB, Rose Moraes, realizou sustentação oral no plenário da Corte em defesa da legislação. Rose afirmou que a desigualdade salarial de gênero no Brasil decorre de um problema histórico e estrutural,
e que é preciso fazer com que a igualdade salarial deixe de ser uma promessa abstrata e se torne uma realidade no país. A legislação determina que empresas com mais de 100 empregados publiquem relatórios semestrais de transparência salarial e critérios remuneratórios, além da adoção de planos de ação para a correção de eventuais desigualdades identificadas. Para o presidente da Comissão Nacional de Assuntos Constitucionais, Marcos Vinícius Furtado Coelho, a decisão do Supremo reafirma o fato que a promoção da igualdade no mercado de trabalho exige mecanismos concretos capazes de enfrentar distorções históricas e incompatíveis com os valores assegurados pela Constituição Federal. O Conselho Federal da OAB comparece hoje aqui não para defender apenas uma lei, ministro Dino. Nós hoje defendemos uma política pública que é essencial para a concretização de uma promessa que o país fez às mulheres há quase um século. E eu começo de uma forma bem clara, negando aquilo que foi dito aqui na tribuna. Não é a ineficiência da norma que faz com que os dados trazidos no 5º relatório de transparência salarial demonstrem ainda a discrepância entre homens e mulheres. A desigualdade de gênero, excelências, é fruto de um problema estrutural e persistente na sociedade brasileira que resiste, ministro Alexandre, mesmo diante da previsão constitucional que expressa a igualdade. O presidente da OAB Nacional publicou um importante artigo na revista Consultor Jurídico com o tema A Litigiosidade que nasce no descumprimento da lei. O artigo reforça um dos pilares da atual gestão do Conselho Federal, a defesa incansável dos honorários advocatícios. Em artigo publicado no Consultor Jurídico, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, fez uma reflexão necessária sobre a insistência no afastamento dos critérios legais para a fixação de honorários sucumbenciais, prática que gera insegurança jurídica, amplia disputas e enfraquece a previsibilidade do sistema de justiça. Ao defender a correta aplicação do Código de Processo Civil, a OAB reafirma um compromisso histórico com a valorização da advocacia, o respeito às prerrogativas profissionais e a preservação da segurança jurídica como fundamento do Estado democrático de direito. Honorários dignos não representam privilégio corporativo, representam o reconhecimento constitucional da advocacia como função essencial à justiça e a garantia de uma atuação profissional independente, técnica e fortalecida em todas as regiões do país. A OAB seguirá atuando de forma firme e incansável para assegurar o cumprimento da lei, fortalecer a advocacia brasileira e defender prerrogativas que pertencem não apenas à classe, mas à própria cidadania. Intervalo rápido. Pela ordem, volta já. A OAB Nacional participou de mais uma importante audiência pública na Câmara dos Deputados. O tema em debate foi a proposta de responsabilização penal para adolescentes de 16 e 17 anos pela prática de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Um debate que exige uma abordagem estruturante e não contempla soluções simplistas. Com esse posicionamento que mantém há mais de 30 anos, a OAB participou de uma audiência da Câmara dos Deputados para discutir a redução da maioridade penal. Representada pelo diretor-tesoureiro do Conselho Federal, Délio Lins e Silva Júnior, a OAB reforçou que o problema precisa ser enfrentado de forma sistêmica e preventiva, com ações concretas de educação e proteção social, e não apenas virando uma chave mágica, através da redução da maioridade para determinados casos. Para Délio Lins e Silva Júnior, o enfrentamento da criminalidade passa pela construção de políticas públicas permanentes voltadas à proteção da infância e da juventude. Mais importante do que discutir apenas a redução da maioridade penal é discutir educação, saúde e políticas públicas continuadas. Há mais de 30 anos, essa é a posição da OAB Nacional. Lutar pela construção de políticas públicas permanentes voltadas à proteção da infância e da juventude, tratar esse assunto de forma séria e estruturante, com soluções duradouras para um problema que reflete a grande desigualdade social do Brasil.
Nós estamos aqui na CCJ da Câmara dos Deputados, da Câmara Federal, da maior Casa Legislativa do nosso país, por indicação do nosso presidente Beto Simonetti. Eu estou aqui representando o nosso Conselho Federal no debate de um tema da maior relevância, maioridade penal. Algumas propostas foram apresentadas de alteração da nossa Constituição para que a maioridade penal seja reduzida. Há propostas para 16, para 14, para 12, há propostas em relação a determinados tipos de crime. E nós estamos aqui para participar do debate, como é o papel da Ordem dos Advogados do Brasil, não só de defesa da advocacia, mas também de defesa da sociedade. Então, que esse debate seja produtivo e em breve, quem sabe, da nossa Casa Legislativa sairá ou não algum tipo de alteração em relação ao tema. No próximo dia 19, a OAB realizará uma grande mobilização nacional para debater o aperfeiçoamento do sistema de justiça. Toda a advocacia brasileira está convidada a participar e dar a sua contribuição num dos temas mais importantes do país no momento, a reforma do judiciário. A iniciativa da OAB Nacional prevê a realização de audiências públicas em todo o país, com o objetivo de ouvir a advocacia, reunir sugestões e consolidar contribuições para o encaminhamento de propostas ao Supremo Tribunal Federal. A deliberação foi aprovada durante reunião do Colégio de Presidentes do Sistema OAB, realizada em maio, em Salvador, sob a condução do presidente nacional da Ordem, Beto Simonetti. O encontro reuniu a diretoria do Conselho Federal e os dirigentes das seccionais para discutir estratégias de atuação institucional da advocacia em torno da pauta. Entre os pontos defendidos pela OAB estão a criação de mandatos para ministros do STF, a limitação de decisões monocráticas e o estabelecimento de regras para prevenir conflitos de interesse. Segundo Beto Simonetti, a OAB tem atuado de forma propositiva em defesa do aprimoramento do sistema de justiça. O Conselho Federal reforçou seu compromisso de transformar as propostas em ações concretas, sempre com ampla participação da advocacia. Qualquer debate sobre a reforma do judiciário precisa necessariamente ouvir a advocacia, que é a ponte entre a sociedade e o acesso à justiça. Instituída recentemente pelo Conselho Federal, a Comissão de Mobilização para a Reforma do Judiciário ficará responsável por coordenar a atuação da entidade sobre o tema, articular propostas da classe e consolidar as contribuições apresentadas pelas seccionais durante a mobilização nacional. Em conjunto com as nossas 27 seccionais e por meio da Comissão de Mobilização para a Reforma do Judiciário, a OAB Nacional está promovendo uma ampla escuta em todo o país. No próximo dia 19 de junho, vamos realizar audiências públicas para reunir sugestões, experiências e propostas de advogados e advogadas de todas as regiões. O objetivo é um só: contribuir para o aprimoramento do judiciário. Mais do que discutir mudanças, queremos construir soluções coletivas, ouvindo a advocacia dos grandes centros e também aquela exercida no interior do país, que conhece de perto as dificuldades estruturais e os impactos concretos das decisões judiciais na vida da população. Participe dessa mobilização, dia 19 de junho, e faça valer a sua opinião. Sua voz é fundamental para construir um judiciário mais eficiente, equilibrado e conectado com a realidade do país. A advocacia brasileira será protagonista nessa construção. E a OAB seguirá firme em seu compromisso histórico de defender as prerrogativas, o acesso à justiça e o aperfeiçoamento democrático das instituições. Pela ordem desta semana, vai ficando por aqui. Este programa é uma produção da OAB Nacional, feita com você e para você, com as últimas notícias da advocacia brasileira. Semana que vem temos um novo encontro. Até lá!